Qual a verdadeira importância da hidratação do tecido conjuntivo? Sabemos que há vários tecidos conjuntivos no nosso corpo: o frouxo, o denso, o cartilaginoso, que é nas cartilagens, nos ossos, na gordura, no tecido adiposo, até no próprio sangue, há tecido conjuntivo. E a importância de você hidratar esse tecido talvez esteja na raiz de todas as patologias. É isso que o método de terapia de hidratação de tecido conjuntivo desenvolvido pelo professor Anilson Martins acaba defendendo. Começa aqui mais um programa Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é minha prática clínica, e traz tudo isso, essa medicina ancestral, ao que há de mais novo na área da saúde, das terapias integrativas, da biofísica, da física quântica. Muito bem, no programa de hoje nós damos continuidade à entrevista que começamos no programa da semana passada, falando sobre o método de terapia de hidratação do tecido conjuntivo. Para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de receber o professor Anilson Martins, que desenvolveu esse método após ter desenvolvido um câncer e ter feito várias pesquisas em todas as medicinas ancestrais até chegar na terapia de hidratação do tecido conjuntivo. É muito interessante a opinião dele, porque ele estuda toda a embriologia, quando a medicina antroposófica fala que o feto desenvolve na barriga da mamãe todas as fases de desenvolvimento do próprio planeta, identificando o ser humano com o próprio planeta. Isso é saúde, é equilíbrio, é ecologia. Muito boa noite, professor Anilson Martins, seja muito bem-vindo ao programa Saúde, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Baldan, boa noite a todos os ouvintes e também interagentes aí desse programa maravilhoso. Para mim, realmente é um prazer imenso estar aqui e poder contribuir e passar um pouco mais de informações da THTC, da Terapia de Hidratação dos Tecidos Conjuntivos. Quanto tempo já existe o método, professor? Porque hoje praticamente ele é conhecido no Brasil todo. Eu sei que cada hora você está num lugar aí do nosso Brasil, do nosso país, desenvolvendo e divulgando essa técnica maravilhosa, né? Então, o método THTC, ele está em desenvolvimento por mim desde 2017. Então, 2015, nós tivemos o início, o start de tudo, mas em 2017 foi quando nós começamos esse método, Valdão. Eu estava contando no primeiro programa que as pessoas que estão desidratadas também estão ácidas. Então, bebem muita água, mas também urina logo em seguida. Como é que o método do THTC trata essas pessoas? Como é que isso é paulatinamente resolvido, professora Nilson? Então, o efeito da pesquisa científica do Dr. Otto teve uma descoberta espetacular, que a acidez expulsa o oxigênio, mas a glicose entra naturalmente. Então, em ambientes ácidos, nos tecidos, o corpo, então, não permite mais que o oxigênio, esse ambiente, ele vai ficando pobre em oxigênio e rico em glicose. E é um ambiente inóspito à vida, porque o padrão que o sistema foi desenvolvido é para funcionar com oxigênio. O corpo, a vida, naturalmente, ela foi projetada para se desenvolver em um ambiente rico em oxigênio, e não pobre em oxigênio. E aí, quando você cria esse ambiente lá no interior do tecido, como nós comentamos, há uma acidez. E essa acidez é interessante entender que ela vai acontecendo naturalmente, né, ao longo da vida. Então, a pessoa quando nasce, como eu falei na aula, na nossa entrevista anterior, ela nasce com 75% água, o corpo é levemente alcalino. Quando ele vai acidificando, vai perdendo esse padrão de levemente alcalino,
Então ele vai desidratando, vai deixando, a água vai deixando de entrar e o oxigênio na verdade, é a água que leva o oxigênio para o interior das células. Quando essa acidez vai acumulando, o Dr. Otto descobriu o efeito Warburg, que é o quê? Acúmulo de glicose e pobre em oxigênio. E aí todas as doenças que você possa imaginar vão surgir. E as doenças, na abordagem do método THTC, Baldão, são padrões, né? Por isso que elas se repetem nas pessoas. É importante perguntar por que que as doenças se repetem. Por que que uma pessoa tem diabetes, o outro tem diabetes, o outro tem diabetes? Por que que uma pessoa tem um AVC, o outro tem um AVC, o outro tem um AVC? Por que que uma pessoa tem câncer de estômago, o outro tem câncer de estômago, o outro tem câncer de intestino, o outro tem câncer de intestino, um outro tem um problema de tireoide, outro tireoide? Por que que isso acontece? Por que que as doenças se repetem nas pessoas? É uma pergunta que tem que ser respondida. Por que que é importante perguntar isso? Porque eu e você, nós, possivelmente vamos desenvolver uma comorbidade que outra pessoa já teve. As pessoas, por exemplo, os nossos antepassados, eles morreram de doenças que tiveram em outras pessoas. Então, quando Uhum. você faz essa pergunta, você começa a entender o processo da vida e da morte. A doença, ela se repete por padrões. E na ciência, para algo se repetir, tem que ter um padrão. Se não tiver um padrão, não repete. Não Uhum. repete. Entendeu? Então, vamos dizer, existe um padrão, então, para a pessoa ter um AVC. Existe um padrão para a pessoa ter diabetes. Existe um padrão para a pessoa ter um câncer de estômago. Existe um padrão para a pessoa ter um câncer de intestino. E não é olhado por esse ângulo. Olha-se apenas, se isola-se apenas a doença. Mas não se pergunta o porquê que isso está acontecendo. Uhum. E quando a pessoa está doente, desidratada, com falta de oxigênio, excesso de glicose, bebe a água e urina logo em seguida, bebe água e urina logo em seguida, que aliás é um comportamento que a gente pode até usar em diagnóstico. Como é que o método vai repelir, vai alcalinizar esse ambiente, vai conseguir hidratar? Isso tem que ser paulatino? Como é que isso se dá, professor? Então, no método THTC, nesse cruzamento de técnicas, eu cheguei a uma visão holística do corpo de que o sistema ele tem um propósito de por que o sangue não penetra em um ambiente ácido. Porque se você for olhar na natureza, existe um contrassenso nesse ponto. Por isso que as pessoas às vezes nem param para observar. Na natureza, os opostos se atraem Uhum. e os iguais se repelem. É uma Sim. lei, tá? Então, se você olhar o sangue sempre levemente alcalino em um ambiente ácido, não deveria ele ser atraído para esse ambiente ácido? Uhum. Deveria ou não deveria? Sim, deveria. Então, mas ele não é. Ele é repelido. Por quê? Porque existe um programa dentro do próprio organismo, dentro do próprio corpo, que é manter a pessoa viva o mais tempo possível. Esse programa está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todas as pessoas, mas ele não é só inerente ao corpo humano, a todo ser vivo. Existe um programa, que esse programa é único, é para manter a pessoa viva, o indivíduo vivo, o ser vivo, o máximo de tempo possível. Uhum. Então, a vida, esse programa é para prolongar a vida. E ela não é só, como disse, não é algo só do ser humano. A bactéria, o fungo, o vírus, ele obedece esse mesmo propósito, esse mesmo sentido. Então, vamos considerar, por exemplo, nessa linha de raciocínio, que uma vez o ambiente ácido, o sangue levemente alcalino não penetra nesse ambiente. Por quê? Porque ele tem uma carga bioelétrica nesse ambiente que impede isso de acontecer. No método THTC, nós trabalhamos com estímulos. Então, nós consideramos, por exemplo, a formação embrionária
para entender como que os nervos cranianos foram formados, como que esse processo se deu, entendendo a pele como um organismo único de equilíbrio do corpo, de homeostase do corpo. A pele tem uma função espetacular nesse sentido, é a primeira barreira de defesa que existe no organismo. E como nós temos tecidos epiteliais por fora, nós temos tecidos epiteliais por dentro do corpo. Então, nós temos tecidos epiteliais nos rins, no intestino, no fígado, no baço, no pulmão, no coração, em todos os órgãos. Inclusive, o próprio cérebro, ele tem um revestimento de tecidos epiteliais que o protege. Agora, tem um detalhe. Da mesma forma que esse tecido aqui desidrata, o tecido interno também, uma vez que o organismo entre em acidose, o tecido entra em acidose, ele vai deixar de hidratar como deveria. A circulação sanguínea vai perdendo a sua base de estrutura, de penetração e hidratação nesse ambiente. Nós descobrimos com o método THTC que se você estimular pontos específicos desses nervos cranianos, usando a pele como meio de você fazer esse estímulo, usamos umas loções hidratantes que nós desenvolvemos exclusivamente para o método. Essas loções são de alta tecnologia e ela estimula a circulação sanguínea a voltar nesse ambiente ácido. Com isso, a hidratação começa a acontecer. Mas é Então, nós paulatino isso, né, professor? começa na hora que você começa a estimular, mas com a mudança de comportamento, a pessoa entendendo que foi ela que criou aquela realidade. E ela, então, mudar essa realidade através de uma mudança de seu estilo de vida para criar um padrão diferente, que é um chamado da THTC. Na THTC, no método THTC, Baldan, nós temos um chamado para a pessoa entender melhor o corpo dela, como que o corpo dela funciona, e entregar para o organismo dela o que ele necessita. Porque se você continuar repetindo as mesmas coisas, você vai ter resultado diferente? Você não vai ter. Você criou um ciclo da doença, e se você continuar repetindo esse ciclo, você vai continuar doente. É uma questão de tempo para o próprio corpo criar essa nova estrutura, esse novo meio onde a doença vai se manifestar novamente. Então, nós trabalhamos os tecidos, hidratando esses tecidos, mudando internamente a informação. O doutorado descobriu que o ambiente ácido ele cria um bloqueio. Nós, com o método THTC, nós trabalhamos para tirar esse bloqueio Uhum. e permitir que a hidratação volte nesse ambiente. Então, é normal a pessoa que não bebe água, após começar a fazer o método THTC, ela voltar a ter sede. Ela vai voltar a ter vontade de ingerir água, porque nós vamos estimulando. O método não é invasivo, ele não é medicamentoso, a gente não usa remédio, a gente não usa uma forma invasiva, mas nós começamos a estimular esse tecido, estimular esses nervos cranianos, e o processo começa a acontecer assim, de uma forma rápida. Então, por exemplo, uma dor, ela começa a ter uma melhora em minutos, porque nós vamos estimulando isso, a pessoa vai tomando água, e eu descobri que o maior condutor que existe disso, junto com essa tecnologia que nós temos, é a saliva. A saliva é um referencial de saúde. E nós usamos, estimulamos a salivação. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está com menos 75% água, na medida que essa água vai reduzindo no seu organismo, ela vai perdendo saliva, ela vai deixando de produzir saliva. Porque o corpo vai fazendo um processo de usar o máximo que ele tem de água, ele começa a reciclar essa água que está dentro do seu interior. Ele, por exemplo, ele usa a água das fezes para fazer o processo de suco gástrico. Ele usa a água das fezes para poder reciclar esse líquido precioso que ele tem dentro dele. Por falar nisso, professor, nós vamos apresentar um workshop aqui sobre pulsologia chinesa, que a gente faz diagnóstico pelos pulsos agora em outubro, no dia 19, e em seguida nós vamos fazer um workshop sobre a microsistema da língua, que o senhor costuma Uau. falar em suas aulas aí, que o Nossa, a nosso corpo língua é maravilhosa. Pois é, eu gostaria que você falasse isso. O corpo é um computador quântico e a língua, como o senhor costuma dizer, é o gerador, é isso? Então,
Eu, quando eu mergulhei, né, nessa busca, eu tive uma experiência muito com a física quântica, então eu fui estudar muito a física quântica. E eu ouvi as pessoas falando, o corpo é quântico, o corpo é quântico, o corpo é quântico, e eu entendi que realmente, de fato, o corpo é quântico. E sempre quando eu faço esses meus estudos e eu mergulho para entender todos esses processos, eu faço perguntas que muitas vezes não são feitas quando você está no entendimento do processo, mas perguntas diretas e perguntas que, na prática, podem me fazer entender melhor o processo. Eu fiz a seguinte pergunta, Baldão: se o corpo é quântico, se existe um ser quântico, ele tem que ter um reator, ele tem que produzir frequência, Sim, concorda? sim, sim. Então eu fiz a seguinte pergunta: se o corpo é quântico, ele tem que ter um reator quântico que produz frequência, porque senão ele não é quântico. Se ele não produzir frequência. E eu via muitas terapias que tinham o propósito de produzir frequência e entregar frequência para o corpo. Mas então eu perguntei, se ele é quântico, ele tem que ser autossuficiente. Ele tem que ser autossuficiente. Senão, qual o sentido de ser quântico? Qual o propósito de ser quântico se ele é quântico? Como que então ele sempre precisou de alguém entregar frequência para ele? Não, não pode ser. Se ele é quântico, ele tem que ser autossuficiente. Ele tem que produzir frequência. Aí eu fui entender aonde poderia existir, dentro dos órgãos, dos sistemas que o corpo tem, aonde que poderia estar localizado esse reator quântico, produzindo frequência. Eu comecei, o intestino, não é. O tireoide, não é. Hipófise, não é. E fui separando e dissecando cada órgão e cada sistema para entender. É o sistema linfático? Não é. É o sistema circulatório? Não é. É o sistema nervoso? Não é, porque ele só processa informação. Aí então eu fui para a boca. E quando eu cheguei na boca, eu fui para a língua. E quando eu cheguei na língua, eu fiquei maravilhado com o que é esse instrumento. Como que ele funciona, como que ele processa, como que ele ajusta. E eu descobri que, nas pesquisas científicas que eu li e nos artigos que eu fui compilando, que a boca é o maior reator desse ser quântico. Ele é único, é o reator, está conectado, a língua está conectada com todos os órgãos, da unha até o fio de cabelo, com todo o sistema nervoso central, com o intestino, com o fígado, com o baço, com tudo. E eu entendi que ela, além de ser um reator de produzir frequência, ela é um analisador de partículas. Ela é um reator quântico de análise de partícula. Ela analisa tudo que você põe na boca, tudo que você mastiga, tudo que você introduz para o seu corpo, passa por um processo de análise quântica, identifica tudo que está sendo colocado ali. E a partir daquelas análises, ela determina o que vai ser feito para o interior. E ela solta marcadores, peptídeos, frequências. E ela produz frequência de intestino, de pulmão, de fígado, de baço, de rim, de tudo que você possa imaginar, ela produz frequência, que são os Uhum. peptídeos de colágeno, peptídeos de colágenos, peptídeos disso, daquilo. E dentro dessas pesquisas que eu realizei, quando eu cheguei em um peptídeo que está provado cientificamente a sua existência, que é a opiorfina, eu fiquei maravilhado com isso. Maravilhado. A opiorfina é 6 vezes mais potente que a morfina. 6 vezes mais, né, professor? 6 vezes mais potente. É o maior antidepressivo. Tem uma outra pesquisa publicada recentemente que atribui a ele como o maior antidepressivo que tem na face da Terra. Não tem igual. Não tem igual. E eu fui analisando assim, vamos dizer lá, a criança nasce, 75% do corpo dela é água. Então, ela é tão, a vida é tão transbordante nela que a baba, a saliva, escorre no canto da boca. Uhum.
A criança baba. Aí você vai, vamos dizer, em um hospital, na maternidade, você vai encontrar esse ser lá, que acabou de chegar nesse mundo. Aí você vai na linha vermelha desse mesmo hospital e você chega lá nas UTIs, nas CTIs, onde você encontra um ser com 22% água no corpo, 17, 18, 25. Ele é tão ácido que a água não penetra mais no tecido. E ele não tem mais saliva. A boca é seca, tem que molhar um algodãozinho e colocar na boca. Então eu comecei a verificar esses padrões, considerando a saliva como um medidor disso. Um medidor disso. E eu observei que em várias patologias a saliva desaparece. E eu percebi, através desses meus estudos, de forma sistemática, que a base do sistema, se o corpo é quântico, é a boca, produz frequência. Então eu comecei a fazer experiências. Eu aplicava o método DHTC e colocava só água pura, oxigênio e hidrogênio, e pedia para a pessoa salivar essa água. E eu comecei a perceber que a partir de certos estímulos, usando o método, usando as loções hidratantes de alta tecnologia que nós temos, as pessoas falavam, nossa, essa água está com gosto de flor. Ah, essa água está com gosto de ferro. Ah, essa água está com gosto de metal. Ah, essa água está com gosto amargo. Ah, essa água está doce. Essa água está com gosto de um remédio que eu tomei há muito tempo, só não sei que remédio que é. Ah, essa água está diferente. Essa água não é mais a mesma água. É a saliva que estava dando a medicação. A saliva está produzindo a frequência. A frequência. E eu, então, comecei a fazer experiências e vendo isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que cruzar essas informações. Porque eu aprendi uma coisa, Baldan, com um professor meu há muitos anos. Ele não era professor, ele era um amigo meu, que me ensinou muitas coisas, principalmente a questão da leitura. E ele falou para mim, olha, o dia que você estiver fazendo alguma coisa teórica, fazendo um estudo teórico, você tem que pegar, para você nunca esquecer o que você está lendo, você tem que cruzar isso com alguma coisa prática que já aconteceu na sua vida. Então você vai juntar a parte teórica com a parte prática, você nunca mais vai esquecer aquilo. Você vai mentalizar de uma forma terrível. Então eu faço isso, muito isso. Eu faço muito isso. Então quando eu estudei a saliva durante 2 anos, pra você ter uma ideia. Eu mergulhei na saliva, estudando detalhes de todas as pesquisas científicas que existem publicadas sobre saliva, eu li. E se tiver mais alguma coisa, eu estou buscando sempre, me atualizando no processo. Então, quando eu vi tudo isso, esse potencial da saliva na geração e na manutenção da saúde de vida, na sua plenitude, eu falei, tem que existir alguma coisa que já aconteceu comigo na prática, que eu desconheço, e que pode ligar essas pontas, e ligar essas pontas do meio em que eu estou vivenciando hoje. E o que que eu fiz? Eu peguei e comecei a buscar informações dentro de mim. Por incrível que pareça, eu me recordei de um momento em que eu era criança e que eu ia de manhã, às 3 da manhã, lá para beber o leitinho direto da vaca. Então eu chegava lá com a canequinha, com um pouquinho de açúcar, e pedia pro vaqueiro colocar o leite na canequinha, na canequinha de esmalte. Então, um certo dia ele falou, Nilcinho, tem uma mágica aqui, eu vou mostrar para você. A vaca entrava com o ubre seco. Ele colocava a boca do bezerro no ubre da vaca, o leite descia. E ele deixou um teto sem colocar o leite, a boca do bezerro. Então, naquele teto em que o bezerro colocou a boca, o leite descia para ele poder tirar. Naquele teto em que o bezerro não colocou a boca, não descia o leite. Aí ele falou assim: olha a mágica aqui. Ele foi na boca do bezerro, pegou a baba com a outra mão que estava limpa, pegou a baba do bezerro e passou no teto da vaca. Na hora que ele colocou
a saliva do bezerro no teto da vaca, com a mão dele, o leite desceu. Aquilo, naquela época, passou para mim como uma mágica. Mas depois que eu estudei tudo que eu tinha estudado sobre saliva, e quando eu lembrei e recordei disso, Baldan, eu falei para mim mesmo, meu Deus, a Eureka. saliva tem frequência, a saliva tem informação, e esse é o segredo do negócio. E eu então comecei a mergulhar mais profundamente na saliva. Eu falo isso de uma forma natural para as pessoas entenderem o processo, que é importante ela entender o processo de como que eu cheguei em tudo que está aí do método THTC, que tem revolucionado vidas e foi uma coisa que eu se você falasse para mim, Baldan, professor, você vai dar palestras aí, igual você já assistiu, cursos e tal, e vai formar um método terapêutico e vai levar isso para o mundo. Eu falo mundo porque nós estamos sendo convidados aí para ir agora para a Europa, para Portugal, Itália e alguns outros países. Mas eu jamais iria acreditar. Eu ia rir de você se você falasse isso para mim há 8 anos atrás. Jamais tinha essa intenção. E essa construção, ela foi sendo realizada de uma forma sistemática, por estudo, por busca, mas naturalmente elas foram se cruzando. E eu então, de repente, eu falei, meu Deus, é isso. É isso. Então desenvolvi o método, é um método não invasivo, ele não substitui o tratamento médico. Nós orientamos a pessoa em uma nova vida, uma nova forma de entender como que a doença se instalou nela. Ela tem que entender que foi ela que criou aquela realidade, que não foi algo que aconteceu por acaso. Então a doença, ela é um padrão, ela se repete porque você desenvolve esse padrão na sua vida. Consciente ou inconsciente você faz isso, né? Seja sabendo que você está agredindo, ou muitas vezes na inocência de um copo de refrigerante, e muitas vezes a pessoa vai no mercado e compra e traz para dentro da sua casa, para dar para os seus filhinhos, não sabendo que ele está destruindo os tecidos dos filhos dele, e lá na frente vai pagar um preço devido a isso. Ou aquela pessoa que muitas vezes ela agride de forma consciente, mesmo sabendo que os avisos que estão aí podem prejudicar a vida dela, e ela continua insistindo naquela prática de forma consciente, né? Sabendo que um dia a conta vai chegar e essa conta ele vai ter que pagar, não tem como, e muitas vezes ele não paga sozinho, a família tem que pagar junto, como foi o meu caso, né? Então, o câncer que deu em mim não abalou só a mim, abalou toda a minha família, toda a minha estrutura da família. E aí é onde entra a necessidade de você entender tudo isso, Baldan. Eu vou pedir licença para o professor nesse minuto e a gente vai para o nosso intervalo comercial. Voltamos já já com essa importante entrevista do programa de hoje. Até já. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, no programa dessa segunda-feira, que é o programa Saúde, tem o patrocínio da Quantum Bio. Aliás, no QR Code que você vê aí na sua tela, você pode ter informações sobre o curso de biorressonância aplicada à saúde, foi o método Quantum Bio desenvolvido pelo professor Kunio Inamoto. Hoje nós estamos falando da terapia de hidratação do tecido conjuntivo, tem muito assunto. Professor, a gente vai ter que fazer outra entrevista, porque tem tantas coisas. Tem sistema, o nervo vago,
simpático e parasimpático, como que o corpo pode ser simpático, parasimpático e simpático ao mesmo tempo, áreas diferentes. Vamos ter que marcar um outro programa. Para terminar o programa de hoje, que nós temos poucos minutos, mais 10 minutos aqui, eu gostaria de que o senhor falasse duas coisas. Primeiro, como foi desenvolvido essas noções, qual a tecnologia aplicada e como é que o senhor chegou nelas. E, rapidamente, né, a gente vai deixar parte desse outro tema para o próximo programa, que é em relação às aplicações possíveis do método. Então, vamos começar pelas noções, professor. Então, as loções. Quando eu mergulhei na medicina indiana, eu descobri que a medicina ayurvédica tratava de pessoas há mais de 5 mil anos usando óleos. Óleos. Óleos medicamentosos. Óleos medicamentosos. Então, essa questão, por exemplo, das loções do THTC, do método THTC, são óleos. Óleos que nós usamos. E nós conseguimos estimular nesses óleos uma carga bioelétrica estática neles. E fica ali. Então ele passa por um processo. As loções, a fórmula das loções, ela não pode ser patenteada. Por quê? Porque é um produto natural. E tudo que existe na natureza, tudo que existe na natureza não pode ser patenteado. Uhum. Então, nós não temos como patentear. O que existe dentro dessas loções é uma fórmula onde nós usamos esses óleos, né, que são óleos maravilhosos, poderosos, principalmente o óleo de girassol, que é um diamante bruto, tem 16 cadeias de carbono dentro dele, e ele é um óleo de uma forma maravilhosa que exerce uma função dentro de todas as partes do próprio corpo mesmo, no sentido desse estímulo que a THTC faz. Inclusive, nós usamos o óleo de girassol quando nós temos um caso de ferida, é um óleo que você pode usar nesse tipo de processo, né? E é permitido ser usado nesse sentido. Mas as loções, elas são importantes no processo? São. Mas ela faz parte de um pilar. Ela faz parte de um pilar, mas ela sozinha não funciona. São três Então, pilares, né, professor? são três pilares. Ela faz parte de um pilar, mas é um pilar que, se isolado, não dá resultado. Então, por Uhum. exemplo, como que as pessoas hoje estão cada vez mais aderindo ao método THTC? Porque é um conjunto, nós costumamos dizer que é um conjunto da obra. A parte principal e inicial importante é a melhora do paciente. Então, por exemplo, de quem deseja fazer o método THTC. Ele começa a ter uma melhora imediata. Então, ele sente aquela melhora e ele é levado a entender que o corpo dele se adaptou a uma situação que ele criou e que ele precisa criar uma situação diferente para o corpo dele também se adaptar de forma diferente e eliminar aquela realidade que ele criou no seu organismo. É o segundo pilar. Importante isso. Que é o quê? Parar de repetir o processo que levou ele à doença. Tá? Então, é um meio. A água e a forma como nós aplicamos as loções, os pontos específicos que essas loções são aplicadas, aliado à água, a salivação da água, que é a saliva, que é um condutor nesse processo que nós usamos de equilíbrio, e a água, que é esse mineral essencial de importância única dentro do corpo, e que nós estimulamos nesse sentido, esse conjunto cria uma realidade diferente no próprio sistema. Uma hidratação intensa e profunda nesses tecidos, que faz com que o elemento essencial à vida volte a circular nesse meio, que é o oxigênio. Então, nós começamos a trabalhar esse processo de uma forma dinâmica, interagindo com essa pessoa, e a mudança começa a surgir a partir do momento em que a pessoa percebe que foi ela que criou aquela circunstância que ela está vivenciando. Então, no método THTC, nós temos um chamado para a pessoa entender o corpo dela de uma forma dinâmica, porque a vida é dinâmica, né? Agora,
Como que isso se dá no interior das células? As células, elas só obedecem um sentido, só um sentido. O primeiro dele, e isso nós vamos falar nas nossas próximas entrevistas, dois sentidos. Dois sentidos. Sentido único. Primeiro, o propósito da vida. Porque tem que existir um propósito. Tem que existir o porquê de uma existência. Senão, nós não estaríamos aqui. Aham. Segundo, ele vai fazer o possível para que esse propósito seja atingido. Quem que é esse? Quem é ele? É um programa que tem dentro de você e dentro de mim. Ele vai fazer o possível para que isso aconteça. Não importa a agressão que se faça, ele vai fazer o possível para que esse propósito seja realizado, seja concretizado. Aham. Aí você pode perguntar, né, naturalmente você, para a gente finalizar, você faz uma pergunta. Qual a pergunta que você quer fazer nesse sentido? Uhum. Que pergunta você faria para mim? Qual o propósito? Cumprir com esse propósito que é algo Qual programado. que é esse propósito, né? Reali- Realização da vida e cada um tem o seu, né? Como esse método foi para você, esse propósito também, né? Então, não, eu estou falando de uma forma singular. Para se Então, por manter exemplo, vivo. mas se manter vivo para quê? Porque tem que ter um propósito. Não é só se manter vivo, mas tem que ter um propósito, o porquê da existência. E aí eu fui buscando isso nesse conhecimento ancestral para entender o propósito mesmo, qual que é o propósito. E quando eu descobri esse propósito na natureza humana, eu falei, peraí, será que está só aqui? Porque se a vida ela é universal, esse propósito ele tem que estar ramificado em tudo. Não pode ser uma coisa só da natureza humana. E então eu mergulhei nisso. Baldão, eu descobri um propósito universal para a existência de tudo que você vê aí. Que é uma coisa simples, que está aí, mas às vezes as pessoas não ligam as pontas. Sabe qual é? Fazer cópia. Fazer cópia. Fazer cópia. Por exemplo, a grama que você tem no seu quintal segue esse propósito. Fazer cópia. O vírus, o fungo, a bactéria segue esse propósito. Fazer cópia. Fazer cópia. Fazer cópia. A árvore, fazer cópia. O cachorrinho, fazer cópia. A vaca, fazer cópia. O boi, fazer cópia. Tudo tem esse propósito, fazer cópia. Eu e você, fazer cópia. A sua esposa, a minha esposa, fazer cópia. Tudo segue esse propósito. E o sistema vai fazer esse programa que está dentro de nós, que está dentro dos seres vivos, o golfinho, a baleia. E tem seres que, quando ele termina esse propósito, ele morre em seguida. O salmão. Aí você vai buscando na natureza detalhes. Então, eu comecei a entender isso tudo e eu comecei a perceber que a partir do momento em que o sistema entende que esse propósito acabou, a vida vai perdendo o sentido de existência. Uhum. Então, o processo acelera a partir de. Acelera do quê? Acelera, o corpo desliga, ele vai desligando, ele vai se auto-desligando, porque ele atingiu o seu propósito. Olha, acabei o propósito foi atingido, então não tem mais o porquê de existir. Não tem mais o porquê de continuar. E nesse encaminhamento aí que eu fiz, que não dá para a gente falar agora, mas a descoberta que eu fiz nesse campo está fazendo com que eu leve, dentro do método THTC, uma linha de longevidade considerando isso. Então, nós estamos desenvolvendo uma linha e as pessoas que fazem o método THTC, elas começam a observar nas outras que elas estão rejuvenescendo. Elas Uhum. estão rejuvenescendo. Por que que ela está rejuvenescendo? O que está acontecendo? Porque o sistema está entendendo que o propósito continua, que o propósito não acabou. Isso é uma grande chave, né, professora? Uma grande chave. O Então, propósito não acabou. o propósito não acabou. Porque se o sistema entender que o propósito acabou, esquece, vai ruir.
Você pode observar nas pesquisas que existem aí em relação à questão de longevidade, pode olhar, eles não observaram esse ponto, mas pode observar essas pessoas. O estilo de vida dela levaram elas a uma atividade sexual mais prolongada, que o sistema entende que não acabou o propósito. Você pode observar essas pessoas que estão morrendo, com muitos jovens, muitos jovens, você faz uma avaliação dela na questão, por exemplo, da vida sexual dela. Ou é uma vida sem propósito, não tem o propósito, porque a questão da sexualidade, ela está voltada não só para a questão do prazer intrínseco em si. Então, não é uma coisa desordenada, porque o sistema ele sabe identificar o que é um propósito do que não é um propósito. Não é um prazer apenas, mas um propósito mesmo em si, fazer cópia. Então, os três pilares, professor, as loções, mudança de paradigma, de comportamento das condições que levaram a adoecer, e a água e saliva, é isso? Eu colocaria, primeiro, o entendimento como uma mudança de entender como que ela chegou naquele ponto, como o primeiro pilar. Ter essa Uhum. compreensão como o primeiro pilar. As loções são massagens, né, em pontos específicos do corpo que nós estimulamos. São estímulos que nós fazemos, né? Aí Uhum. entra os pontos específicos onde nós estimulamos nessas loções, que é uma questão chave. Não é você sair passando loções de qualquer forma. Você tem que Sim. entender esse processo embrionário, aonde que ramificou e aonde que existe. E aí, no caso, por exemplo, a gente usa recurso da medicina chinesa, os pontos de enervação, os pontos também da medicina indiana, que relaciona muito essa questão dos chakras, os pontos da medicina chinesa, que faz uma relação muito, que envolveu e desenvolveu técnicas terapêuticas, como a acupuntura que você desenvolve, que é algo maravilhoso. Então, você vai percebendo que ao longo da existência humana, existia métodos e técnicas que eram realizadas que tratavam as pessoas sem remédio. E nós estamos buscamos uma fórmula de convergência disso tudo e desenvolvemos o método THTC. E, e qual o terceiro? Eu entender o processo de adoecimento, as massagens ou Primeiro, e emoções a água, e a água. a água salivada, que é o que Sabe? nós usamos no caminho. É uma forma diferente de ingerir água. Uhum. Uhum. Professor, eu quero agradecer muito sua atenção. Nosso tempo estourou, mas eu já deixo aqui registrado o meu convite para a gente dar continuidade às nossas entrevistas, porque tem muito assunto aí, tem muito assunto para nós tratarmos, como do Então, nós nervo temos vago, uma formação desse método. sim, Nós temos um curso que nós pegamos uma pessoa, primeiro, para ela entender como o corpo dela funciona. Primeira coisa, entender como o corpo funciona. Segundo, tirar dessa pessoa o entendimento de que uma pílulazinha vai resolver os seus problemas. E fazer com que ela deixe de terceirizar o bem maior que ela tem, que é a sua saúde. É uhum, importante ela ter acesso a bons médicos, a bons terapeutas. É importante. Mas ela não pode jogar isso na mão dos outros. A saúde dela, a responsabilidade, ela tem que entender o processo. Ela tem que saber exatamente, decidir. É. exatamente, exatamente. E as pessoas interessadas podem entrar no site THTC, isso? Nós temos o site THTC, nós temos a nossa página do Instagram, arroba THTC Terapia Oficial. Pode entrar em contato a partir dos contatos que existem lá, direto com a nossa equipe, né? Nossa equipe nos WhatsApp que tem lá, nos WhatsApp que tem. Pode entrar em contato com a gente vai estar dando toda a orientação. E você é o nosso convidado para conhecer um pouco mais o método THTC. Tá, ok. Eu agradeço muito sua atenção e logo mais nos veremos em breve para marcar uma entrevista para dar continuidade a esse assunto. Muito obrigado pela atenção.
professor. Gratidão, Baldan, gratidão a todos e principalmente gratidão a Deus por essa oportunidade. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço a todos pela audiência. Na próxima segunda, dando continuidade ao nosso programa Saludes, que visa o resgate das medicinas ancestrais, aliando a tudo o que há de mais moderno nas áreas da medicina, da terapia, da psicologia, das várias linhas terapêuticas. Muito obrigado pela atenção, até a próxima segunda.